Olá, boa tarde. Estamos no ar com mais uma transmissão da campanha Contas Públicas são da Nossa Conta, campanha idealizada pela Audicom, Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas. Estamos fazendo essa transmissão, é um programa ao vivo semanal, toda quinta-feira às 15 horas, já está virando tradicional, sendo visto por várias escolas legislativas, pelos quadros dos tribunais de contas também, observatórios sociais, que nós agradecemos, têm nos prestigiado bastante, de várias cidades do Brasil, porque justamente a ideia da campanha é essa. A ideia da campanha é ser um espaço transversal, um espaço em que une vários lados da sociedade interessados na fiscalização de contas públicas, tanto aquele que fiscaliza como fiscalizado. A ideia, assim, é disseminar informação, fazer o conhecimento circular, trazer mais preparo, mais entendimento, alinhar e, com isso, poder prosperar nos avanços necessários que o sistema, a fiscalização, precisa e o cidadão, né, deseja em termos de avanço da sociedade. Então, esse entendimento é possível, é necessário e a campanha é o espaço certo para isso. Nós estamos transmitindo hoje para as redes sociais da campanha, Facebook, YouTube. Estamos transmitindo também para a página da nossa parceira, UVB, União dos Vereadores do Brasil. Tem pelo menos 5 câmaras municipais cujas escolas legislativas estão transmitindo. Aliás, incentivamos que outras escolas também legislativas, sejam municipais ou estaduais, venham a retransmitir, porque a atividade digital também é uma atividade que a escola pode se apropriar no bom sentido e disseminar para os quadros da Câmara Municipal, para os quadros dos agentes públicos locais, para os quadros de monitoramento social locais. Então, o que nós queremos justamente é criar uma rede, a rede da campanha Contas Públicas são da Nossa Conta, que a sua instituição, a sua organização, o seu blog, o seu portal pode vir e ser parceiro. Pode deixar um recado aqui no inbox que nós vamos procurar e manter contato. Bom, meu nome é Sérgio Leg, sou jornalista colaborador da campanha Contas Públicas são da Nossa Conta. O nosso tema hoje, que nós vamos abordar, está aí no rodapé, pandemia e tribunais de contas, prescrição RE 636886 do STF e responsabilização, que é a medida provisória 966/2020. Vão estar debatendo conosco, uma breve exposição inicial, mas logo depois debatendo entre si, com a minha moderação e também com perguntas da audiência. Vocês podem, inclusive, já deixando suas dúvidas aí nos chats. Todas as dúvidas chegam até mim aqui, então podem ir já adiantando. Já estamos aí com 15 a 20 manifestações, já vou começar a botar no ar. Muito obrigado pela participação intensa inicial aí, muito, muito obrigado. Então, os nossos participantes hoje, está aqui ao meu lado, aqui na linha de cima, o ministro Marcos Benquerer, ministro substituto do TCU, presidente da Audicom, da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas. Aqui abaixo está o Ismar Viana, que é auditor de controle externo, mestre em Direito, vice-presidente da NTC, que é a Associação Nacional dos Auditores Federais dos Tribunais de Contas. E também está aqui a Elke Moura, que é a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas de Minas Gerais, doutora em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, a nossa dinâmica aqui vai ser dar um espaço de 5 minutos para os nossos participantes no início, e sugiro que até quem já vai escutando a exposição, caso tenha uma pergunta, uma interação, já vai deixando, que logo depois nós vamos remeter, que o ideal, inclusive, é que seja bem interativo, que o nosso painel seja a partir de questões que vocês vão colocando aqui para os nossos participantes. Nós não precisamos, de forma alguma, monopolizar a palavra aqui, certo? Bom, então eu vou dando início, aí na medida do possível já vou colocar os recados que nós estamos recebendo na tela, pedir uma breve exposição de 5 minutos, mais um pouquinho para explicar qual que é o nosso tema, que é muito importante, tem muitas pessoas fora do sistema de contas, para o ministro, passar então a palavra para o ministro Marcos Benquerer, presidente da Audicom, ministro substituto do TCU. Boa tarde a todos, boa tarde, Ler, boa tarde, Ismar, boa tarde, Elke, boa tarde, associados da Audicom que estão nos acompanhando.
boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse evento. Para mim, eu quero cumprimentar o Sérgio e a equipe da Audicom pela realização desse programa, que já se tornou tradicional todas as quintas-feiras à tarde, né? E para mim é uma honra poder participar debatendo um tema tão importante e de grande, né, reflexo para todos os tribunais de contas, com relação ao recurso extraordinário 636.886 e essa medida provisória 966. Né? Fazendo um pequeno apanhado sobre a atuação dos tribunais de contas, é competência dos tribunais de contas zelar pela boa aplicação dos recursos públicos. E o TCU na esfera federal, os tribunais de contas estaduais e municipais nas esferas dos municípios. Em muitos processos, nesse caso, gera responsabilização daqueles que derem causa a prejuízo ao erário. Qualquer dano causado ao erário culmina num processo chamado tomada de contas especial, onde é apurado o dano e, no final, gera um título executivo, que vai ser levado ao judiciário para que esse dano possa ser ressarcido à União, aos estados, às empresas que sofreram o dano. Essas duas decisões afetam diretamente esse processo de tomada de contas especial. Né? No caso do recurso extraordinário 636, né, ele afeta a execução, né, desses acordos, porque levanta a chamada prescrição, ou seja, a partir de determinado tempo da ocorrência do dano, disse que o prejuízo prescreve e, apesar da União ou do Estado ser titular desse recurso, ele não pode receber pela inatividade, porque deixou de cobrar esse recurso por um longo período de tempo. Então, e a medida provisória, ela cria alguns requisitos, até então inexistentes, para que os agentes públicos possam ser responsabilizados no caso de prejuízo ao erário, quando o gasto do recurso envolve o gasto com a pandemia ou a recuperação econômica em decorrência da pandemia. No caso da prescrição, desde 2008, né, o TCU vem adotando a tese de que os débitos decorrentes dos nossos acordos são imprescritíveis, ou seja, poderiam ser cobrados a vida inteira. Né? Não teria tempo para esse recurso ser cobrado. No dia 13 de maio, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar esse recurso 636.886, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, num plenário virtual do Supremo, com repercussão geral, né, valendo para todos os processos semelhantes, decidiu o seguinte: é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas da União. Essa decisão que gerou todo esse debate e que pode ter consequências gigantescas em todo o sistema dos tribunais de contas. O mais incrível dessa história é que a decisão foi tomada em um processo de execução de um acórdão do TCU, do Tribunal de Contas da União, proferido em 1996, em razão da omissão, né, do dever de prestar conta da presidente da Fundação Cultural Palmares, em um convênio firmado em 1988, ou seja, 32 anos atrás. O valor do débito, eu fiz essa correção ontem para ver quanto corresponderia hoje, é exatamente R$ 4.053. Né? Bom, a par disso, a primeira conclusão que a gente pode tirar desse acórdão do Supremo, e que foi unânime entre os ministros do Supremo, e também unânime entre os ministros do Tribunal de Contas da União, que nós, nos debates que tivemos sobre o tema desde então, é o seguinte: a tese da imprescritibilidade já era. Né? Os débitos decorrentes de acordos dos tribunais de contas são prescritíveis e ponto final. Não há como voltar atrás, né,
a tese da imprescritibilidade. A propósito, né, não é novidade. Até o advento do Acordo 2709-2008, que eu mencionei, essa era a tese adotada pelo TCU e que foi adotada na década de 90. Os débitos prescreviam em 20 anos, a contar do fato, de acordo com a regra geral fixada no Código Civil de 1916. Ocorre que, em 2002, foi editado um novo Código Civil e que entrou em vigor em 2003. E esse prazo foi reduzido para 10 anos. Parecia simples, na época, passar a adotar um novo prazo também para os acordos, para os processos do TCU. Inclusive, podem pesquisar vários acordos nesse sentido. Mas aí surgiu um problema. O novo Código Civil estabeleceu um prazo prescricional mais específico de 3 anos para a reparação civil. Ou seja, seria muito complicado aplicar o prazo de 10 anos aos processos do TCU, sendo que havia um prazo mais específico no Código Civil para o caso de reparação civil. 20 ou 10 anos é uma coisa, 3 anos a consequência é completamente diferente. Nesse contexto, eu fui autor de um voto revisor defendendo a imprescritibilidade com fundamento na exceção contida no final do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, que diz o seguinte: a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Em 2008, o relator, o ministro Benjamin Zimmermann, adotou a tese por mim defendida e o tribunal proferiu esse acordo do plenário. Desde então, o TCU vem adotando a tese da imprescritibilidade e o STF passou a referendar esse entendimento. Mas de algum tempo para cá, já não é parece 2011, começaram a surgir questionamentos no Supremo por parte de alguns ministros. E esse movimento foi se avolumando, que culminou com a decisão do último dia 13. Como eu disse, essa decisão pode ter consequências enormes para os tribunais de contas, com prejuízos incalculáveis para o erário. Há processos que envolvem a Lava Jato, que são processos bilionários, podem ser atingidos por essa decisão. Processos que envolvem o BNDES, que também são processos bilionários, que podem ser atingidos. Mas não dá mais, no entanto, para retornar à tese da imprescritibilidade. Então, o que se tem que fazer é procurar aplicar essa decisão do Supremo da maneira a se causar um mínimo prejuízo ao erário e otimizar a eficiência dos tribunais de contas. Aí nós temos que discutir prazos, forma de contagem, causas de suspensão, interrupção e outras discussões. Então, são essas as minhas palavras iniciais sobre o tema. Eu agradeço. Ok, então, ouvimos as palavras iniciais do ministro Marcos Bem-Querer, avisando que tem já algumas perguntas que chegaram e que, então, a gente vai logo depois colocar, depois dessa rodada inicial. Passar a palavra agora para a Procuradora-Geral do MPC Minas Gerais, a Elke Moura. Boa tarde, Sérgio. Eu gostaria de cumprimentar também os meus ilustres colegas de debate, o ministro Marcos Bem-Querer e Ismar. Gostaria de agradecer o convite, tá, feito pelos organizadores da campanha Contas Públicas São da Nossa Conta, de iniciativa da Audicom, campanha da qual a Ampicom, que é a Associação Nacional do Ministério Público de Contas, é parceira, e já deixar aqui os meus parabéns pela relevância dos trabalhos que vêm sendo apresentados ao longo dessa campanha, que iniciou há pouco, mas que já evidencia excelentes frutos. Também gostaria de cumprimentar aqui todos aqueles que nos assistem, e em especial os nossos colegas do Ministério Público de Contas, e já agradecer também a audiência daqueles que estão aqui reservando um tempo para assistir o debate de hoje, que traz temas complexos, porém, da mais absoluta relevância para o contexto atual, sobretudo.
Eu vou pedir licença para, antes de adentrar na temática, fazer uma brevíssima consideração a respeito da inserção do Ministério Público de Contas na organização do Estado Democrático de Direito. Porque acredito que tenhamos aqui também, né, pessoas dentro de uma audiência eclética que talvez não possam compreender muito bem qual que é o nosso papel. Pois bem, o Ministério Público de Contas é um ramo especializado do Ministério Público Brasileiro e que tem a sua previsão na própria Constituição da República, dentro do capítulo 4, que trata das funções essenciais à Justiça, e ele é tratado na seção destinada ao Ministério Público. É um Ministério Público que foi idealizado para atuar junto aos tribunais de contas, numa função, a prioristicamente falando de custos legis. O que seria isso? Um fiscal da lei e da sua fiel e regular execução. Então, o Ministério Público ele vai emitir um parecer em todos os processos de competência dos tribunais de contas, além de tutelar o próprio procedimento, o próprio devido processo legal. E, a par disso, o Ministério Público de Contas também ele tem uma atividade finalística, que consiste nas suas próprias investigações, que são startadas a partir, predominantemente, de denúncias que cotidianamente ele recebe pelos diversos canais que disponibilizamos a todos os cidadãos, e que vão culminar, né, o resultado dessas investigações, na maioria dos casos, em representações ao próprio Tribunal de Contas, junto ao qual atuamos. Mas não somente, né, algumas matérias que refogem a órbita de competência do Tribunal de Contas dependem de uma representação a outros órgãos e outras instituições. E aí, a depender da competência material, é feita essa representação para a devida apuração. Muito bem, feita essa introdução breve, eu gostaria agora, já aproveitando aí essa excelente introdução feita pelo ministro Marcos, de lançar também algumas considerações, notadamente, em primeiro lugar, a respeito dessa questão da prescritibilidade do dano ao erário. Ao longo de muito tempo, se bateu na tese da imprescritibilidade do dano, né, das ações que visam a reparação da lesão aos cofres públicos decorrente de um dano ao erário, por entender que a interpretação mais adequada do dispositivo constitucional era exatamente nesse sentido. Com o passar dos anos, a evolução jurisprudencial e doutrinária, nós pudemos fazer e lançar maiores luzes sobre essa temática, sobretudo fazendo uma consideração dos fundamentos, né, à luz dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. E aí, a meu juízo, o melhor convencimento é exatamente este que agora reproduz uma tendência de entendimento no sentido de que também o dano ao erário está sujeito a um prazo prescricional, indo ao encontro aí, mas não totalmente, e vou explicar em que medida, a decisão do Supremo, porquanto nós não podemos admitir que no Estado democrático, em prol de toda a sua base principiológica, e que assegura direitos fundamentais, e para citar aí apenas a segurança jurídica, o direito a um devido processo legal, nós não podemos admitir que um gestor público fique ad eterno à mercê de ser responsabilizado. Se para o próprio homicídio, que é um crime que atenta contra a vida, nós temos prazo prescricional, por que não também considerá-lo nesta seara? Mas, evidentemente, que nós temos que ter toda a cautela na tratativa da temática, tendo em vista as implicações de que decorrem dessa consideração. Porque, por outro lado, e num outro viés, admitirmos também a prescritibilidade, nós estamos admitindo a possibilidade de não reparação de um dano ao erário. Dano esse que vai mitigar a realização de políticas públicas, porque é recurso que está deixando de ser arrecadado, né? E também, em última análise, na satisfação de direitos fundamentais dos cidadãos.
Pois bem, alguns pontos que foram colocados nessa decisão recente do Supremo, que ora é objeto de análise, merecem sim serem destacados. Não obstante, não vejo grande inovação em termos de posição de entendimento do Supremo. E explico. Já no tema 897, o Supremo tinha assentado a tese de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429, de 92. Pois bem, ao fixar agora a tese no tema 899, objeto desta última decisão, o Supremo fez, na verdade, foi reafirmar essa tese precedente, né? A contrário senso, se somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso que configura improbidade administrativa, evidentemente que não só, mas também aquelas pretensões de ressarcimento ao erário fundadas em decisão do Tribunal de Contas estão sujeitas, sim, à prescrição. O que me causou espécie e bastante preocupação foram alguns pontos que constaram da fundamentação dessa decisão. E aí começo a me referir notadamente sobre a competência de julgar que os tribunais possuem. Não se desconhece que nós estamos num sistema de jurisdição una, onde a competência para o exercício da jurisdição, no sentido da palavra jurisdictio, dizer o direito, compete com exclusividade ao Poder Judiciário. No entanto, nós não podemos também desconhecer que o Constituinte previu, e nós sabemos que o legislador não usa palavras inócuas, ele previu ali a competência para um julgamento do tribunal. Julgamento do qual resulta um título executivo extrajudicial com as características de liquidez e certeza, além de um devido processo legal subjacente e que, mais adiante, nós teremos tempo de discorrer sobre ele. Portanto, eu acho que há que ser feito um temperamento na compreensão daquilo que ficou subjacente na fundamentação dessa decisão. Ok, então, obrigado. Participação inicial da doutora Elke. E agora vamos a uma participação do Ismar Viana, auditor de controle externo, mestre em Direito e vice-presidente da NTC. Boa tarde, ministro Marcos Benquerer. Boa tarde, a procuradora Elke Moura, o Sérgio Lerre. Quero saudar inicialmente aí aos colegas auditores de controle externo aí dos Tribunais de Contas do Brasil, aos procuradores, aos ministros, conselheiros e assim ao público em geral, por participar aqui desse debate. Pois bem, a título de abordagem inicial, eu acho que a gente precisa se questionar qual a razão de decidir aí do julgamento do recurso extraordinário 636-886, entendeu? Então, assim, de modo que a gente possa aferir qual foi, assim, o alcance dele e o que trará de impacto aí para o funcionamento dos tribunais de contas. Então, a gente precisa fazer, assim, algumas perguntas. Em que medida, por exemplo, a discussão sobre a origem do título, ela justificou a decisão pela prescrição da pretensão ressarcitória? Até que ponto a pretensão da prescrição ressarcitória, ela vai também influenciar em eventual pretensão de reconhecimento do dano pelos TCs, certo? Até que ponto os ministros lá do Supremo chegaram a afirmar ou não se há ou não ampla defesa e contraditória nos TCs, conforme alguns artigos aí chegaram a veicular logo após a publicação da decisão, e também aferir se realmente em nenhuma espécie de processo de controle externo no âmbito dos TCs é possível aferir, por exemplo, dolo ou culpa. Então, a gente precisa saber o que é que para o Supremo hoje é imprescritível, certo? Essa prescrição de ilícito civil, qual das duas teses se aplicar? A tese 666, a tese 997? E, assim, quais assim, as condições que o Supremo considera para considerar como imprescritíveis ações de ressarcimento? Ou seja, o Supremo é bom que se frise que o tema 899 ele foi construído a partir de uma discussão de aplicação subsidiária, ou do tema 666 ou do tema 897. E o Supremo, ao final, reconheceu que
essa situação em si não caracteriza ato doloso de improbidade administrativa, certo? E por qual motivo não caracteriza? Simplesmente porque, na ótica do Supremo, os tribunais de contas, embora tenham aí um rito mitigado, um devido processo legal mitigado, eles não têm a competência para responsabilizar agente público por ato doloso aí de improbidade administrativa. Exatamente por isso, ou seja, o Supremo precisou explicar qual a razão de considerar prescritível aí uma pretensão de ressarcimento fundada em título originário dos tribunais de contas. Então, basicamente isso. Então, assim, o Supremo não disse, por exemplo, que não há ampla defesa e contraditório no âmbito dos tribunais de contas, embora tenha sido dito ali que não há contraditório e ampla defesa plenos. E aí, mais adiante, a gente vai explicar um pouco isso, quais foram as colocações que foram ditas em torno disso aí. Especificamente, eu assim, costumo dizer que a gente não pode interpretar a decisão em retalho, conforme se viu aí. Então, a gente tem que interpretar dentro de um sistema, de modo que seria até contraproducente, por exemplo, o Supremo dizer que não há devido processo legal no âmbito dos TCs, certo? E a própria Constituição deixa lá bem claro, e o devido processo legal, ele alcança a esfera administrativa e a esfera judicial. Então, preciso também se explique bem isso, entendeu? E quando o Supremo disse que o Tribunal de Contas da União não tinha essa competência para aferir o dolo culpa ou não afere o dolo culpa, deixou bem claro lá, que especificamente na tomada de contas especial. É bem verdade que a gente sabe que o modelo judicial aí do Brasil, como a própria procuradora Eltimora colocou, certo? É um modelo que cabe ao judiciário dizer se aquele ato ele configura ato doloso de improbidade administrativa, reconhecer para fins de responsabilização. Isso, por outro lado, não implica, não afasta, contudo, e pelo contrário, eu acho que a decisão até estimulou isso. Eu acho que os TCs devem seguir como o TC Pernambuco já tem lá, né, a nota de assim, improbidade, porque se a própria decisão contemplou que as ações de improbidade administrativa, elas são vias para que se alcance esse ressarcimento, e deixou bem claro também lá que essas ações de improbidade, elas são instrumentalizadas por decisões dos TCs, e parece que cabe, doravante, aos TCs aí positivarem suas decisões com nota, ainda que a título preliminar, se aquele ato praticado ali configura ou não, ato doloso de improbidade ou não, claro que isso não é responsabilizar, e volto a dizer, os tribunais de contas, embora não disponham dos mesmos instrumentos aí que o Poder Judiciário ou que o MP comum tem para poder justificar, para poder demonstrar esse dolo, os tribunais dispõem de outros instrumentos. Então, especificamente em relação a isso, eu diria que a gente tem que enxergar a decisão como uma janela de oportunidade para aperfeiçoamento, inclusive, do ponto de vista da processualização das competências dos TCs, certo? Então, esse tema 899, ele interferiu no tempo, por exemplo, para o reconhecimento do dano, nada se foi dito em relação a isso, a gente diferenciar bem a fase de formação do título, que é dentro dos TCs, e a fase de execução dele, ou seja, os tribunais de contas não tiveram competência para poder executar título, entendeu? Então, isso precisa ficar bem claro, já para justificar também uma diferença clara entre sanção e reparação. Há muito tempo a gente tem visto as discussões voltadas a confundir isso, e a prescrição da pretensão punitiva aí, ela não foi objeto de discussão, né? Se discutiu a prescrição aí da ação ressarcitória. Então, os TCs, eles não se limitam, por exemplo, a uma análise tão somente de reconhecimento do dano, é bem mais além disso. Então, ainda que estejamos diante de um título ou de uma possibilidade de não execução daquele título, a gente precisa demonstrar se houve ou não dano, até para que o cidadão que escolheu aquele agente público verifique de que forma o recurso foi assim gerido, se houve boa ou má gestão, até para que, dentro da esfera penal, se analise, certo, a configuração ou não a título, volto a dizer, preliminar, de dolo ou culpa, para o artigo 89, lá da lei de licitações, ou seja, a própria lei de improbidade tem tipificações expressas. Então,
o fato de estar prescrita a pretensão ressarcitória não vai influenciar, no meu sentido, nessa primeira análise, embora isso vá intensificar uma melhoria aí na celeridade de julgamento nos TCs. Tá ok. Ismar, nós estamos o Ismar está com um probleminha de conexão, ela se degradou um pouco, mas o áudio nós estamos ouvindo perfeitamente. Eu solicito, Ismar, se estiver nos ouvindo, né, que saia e entre novamente, e de repente tente pelo 4G. Não sei se você está com acesso ao 4G aí, quem sabe ele vê o que a gente chama... Vou colocar na rede agora local. Na rede local, tá bom. Aí, mas de qualquer maneira, é melhor você sair e entrar de novo, porque aí entra, digamos assim, com a sincronia correta, tá ok? Bom, eu tenho aqui algumas perguntas já que chegaram. Eu vou dar uma repassadinha. Eu acho que depois da exposição dessa primeira rodada... Sim? Ok, pronto. Então, assim, basicamente, isso, a MP 966, até para não tomar muito tempo aí, a MP 966, eu soube agora aqui há pouco também que o ministro Alexandre de Moraes, ele já afastou os TCs aí do alcance da MP 966, conforme eu até havia produzido em conjunto com o procurador Fábio George, ou seja, para mim, a omissão da esfera controladora ali, ela afastou realmente os TCs, e volto a dizer, embora a interpretação equivocada aí de alguns segmentos, até de informação dada, dizendo que a MP atinge também o dano, eu senti, nem a LINDB, nem a MP se presta a alcançar o dano. O dano a gente está diante de uma reparação e que não se confunde da responsabilização para fins de sanção. Mas aí, ao longo do debate, a gente volta a ampliar aí mais sobre essa temática, até para não me alongar mais. Tá, vamos então assim para uma segunda rodada, né? Cada um já ouviu o que o outro falou, então seria legal já, digamos assim, seria interessante já complementar, né? O Ismar realmente caiu. Eu vou repassar aqui, voltou. Eu vou repassar aqui algumas ponderações que vieram, que aí vocês escutam e eventualmente podem querer comentar, e aí vocês complementam aí uma segunda rodada. Bom, vou colocar aqui agora, um instantinho, só localizando aqui. Declaração de prescrição ressarcitória de dano ao erário poderá ensejar a responsabilidade pessoal de quem deu causa por dolo ou erro grosseiro. Como fiscalizar e operacionalizar isso? Tem mais umas duas. Como assunto relevante, como ficam as questões atinentes ao termo inicial dos prazos? Caberia distinções atinentes a decadências e prescrições? O STF apontou algum diploma legal para comatar a lacuna normativa atinente à prescrição? Quais razões atrairia a aplicação desse normativo? Tem mais algumas aqui, mas enfim, vamos fazer uma segunda rodada. Ministro, você gostaria de comentar alguma coisa a respeito que foi colocado aqui pelo público e depois de ouvir a Elke e o Ismar complementar? Sim. A primeira observação que eu gostaria de fazer é quanto à caracterização do dolo ou erro grosseiro, né? E essa questão tem a ver também com a medida provisória que fala em dolo ou erro grosseiro, e a fundamentação da decisão menciona a dificuldade, né, dos tribunais de contas de caracterizar o dolo ou erro grosseiro. Tradicionalmente, no Tribunal de Contas, o processo de tomada de contas, ele nasce da questão da prestação de contas, e, nesse caso, há uma inversão do ônus da prova, porque o dever de prestar contas pertence ao agente. Então, tradicionalmente, os tribunais de contas não entravam a fundo nessa questão para caracterizar a subjetividade da questão, se houve dolo direto, dolo eventual ou culpa, né? São questões subjetivas que escapam à tradição dos tribunais de contas. Ocorre que, de uns anos para cá, justamente em decorrência da Operação Lava Jato, o Tribunal de Contas da União passou a receber uma série de informações lá da equipe da Lava Jato, lá de Curitiba, e
que envolve escutas telefônicas, envolve uma série de provas, e esses processos vieram muito bem caracterizados com a questão do dolo e a questão da culpa, né? Então, a partir de então, nós no Tribunal de Contas da União passamos a trabalhar bem mais perto com essa questão, e hoje nós já temos vários processos de tomada de contas especial em que é possível caracterizar a atuação dolosa ou culposa do agente. Nos casos tradicionais, realmente, isso escapa um pouco aos nossos meios de ação, né? Mas nós já temos, já estamos trabalhando instrumentos para caracterizar melhor essa situação. Cabe mencionar que, no caso da Operação Lava Jato, nós temos processos pendentes de julgamento que envolvem cerca de 8,1 bilhões de reais. E processos ainda não julgados, processos já julgados, e que podem ser atingidos com essa decisão, que envolvem cerca de 7,2 bilhões de reais. Né? E outro ponto que eu gostaria de comentar, né, mas para não tomar o tempo do pessoal, eu passo a comentar depois, deixo os dois colegas comentarem o assunto. Tá. Na mesma ordem da rodada, é o que um complemento agora em relação às perguntas, a fala dos colegas anteriormente? Bom, o tema ele é bastante complexo, mas eu vou procurar aqui segmentar algumas questões que me parecem serem bastante relevantes para análise de toda essa conjuntura temática que nós estamos enfrentando. Em primeiro lugar, dizer que o Tribunal de Contas não possui um devido processo, eu acho que é absurdo, né? Não só existe com as garantias que lhe são inerentes do contraditório, da ampla defesa, como tem um Ministério Público especializado lá dentro, tutelando esse devido processo legal. E não raras as vezes nós fazemos impugnações quando esse iter procedimental ele não vem a ser observado. Pode ser, evidentemente, que numa legislação ou outra, porque cada Tribunal de Contas possui a sua normativa a respeito da matéria, e talvez este seja um problema que precisemos enfrentar, é objeto, inclusive, da PEC 329, que tramita no Congresso Nacional e que tem por escopo aprimorar o sistema controle externo como um todo, com pontos que tocam aí tanto aos tribunais de contas, aos ministérios públicos de contas, e também faz alusão a essa questão específica de uma normativa nacional que contemple leis gerais para um processo de contas, aí sim robustecendo e dando mais segurança jurídica para esse processo, para esse devido processo que se desenvolve perante os cortes de contas. Um segundo aspecto, no que diz respeito ao que os colegas que me antecederam também já colocaram muito bem, nós não podemos confundir a pretensão ressarcitória com o poder sancionador, com o poder punitivo. Então, são situações absolutamente divergentes, nós temos que tratá-las também de forma diferente. Portanto, a meu juízo, caberia ao legislador, ao estabelecer prazos prescricionais que considerem essa fase, que vão desde a prática do ato, ou seja, do fato, da ocorrência do fato até a decisão do Tribunal de Contas, porque a decisão do Supremo, ela fala da imprescritibilidade das ações de ressarcimento a partir da decisão do tribunal, mas e o antes? E a parte de conformação do débito? Né? É preciso que se estabeleça prazo prescricional, a meu juízo, para isso, em prol da segurança jurídica. Evidentemente, considerada toda a complexidade que envolve as matérias de competência do tribunal. Né? Mas há que se fazer esse distinguish entre aquele prazo prescricional para as ações de ressarcimento, para dano ao erário, que deve merecer tratamento diferenciado daquele outro que se dispõe a cuidar de prescrição no âmbito do campo sancionador. Então, essa é a segunda questão que eu acho que a gente precisa estar bastante atento. E no que diz respeito ainda ao processo nos tribunais de contas, nós não podemos desconhecer que o fato de o Tribunal de Contas apenas julgar contas, como ficou evidenciado isso muito expressamente nessa decisão do Supremo, ele não julga pessoas, ele julga contas, mas por trás de cada ato que compõe essa conta, existe alguém, e esse alguém é que deva ser responsabilizado, na exata medida de sua responsabilidade. Então, o que o tribunal faz é quantificar o dano, verificar o nexo de causalidade e verificar a medida da culpabilidade de cada um dos agentes que deu causa a cada um daqueles atos
que, num conjunto somatório, resultaram naquele dano. Então, é preciso, e o tribunal vem fazendo isso, os tribunais de contas, de uma maneira geral, não só o TCU, de responsabilizar cada qual na medida da sua culpabilidade. Então, isso o Tribunal de Contas tem feito. A gente reconhece que tem muitos avanços ainda, em termos de toda a tratativa, Tribunal de Contas, sobretudo na área dos processos de natureza de contas, mas a gente não pode deixar de reconhecer que isso seja algo que a gente não possa desconsiderar, né? Portanto, tanto é assim que os julgamentos, e isso já vem sendo uma prática verificada na nossa jurisprudência, até dos tribunais superiores, esses julgamentos têm sido respeitados, né? E o judiciário tem reconhecido que o mérito das decisões do Tribunal de Contas é insindicável. O judiciário poderia tão somente se ater a questões extrínsecas, formais, ou seja, que dizem respeito à observância desse devido processo legal, ao respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e num caso de eventual nulidade, ele não poderia se imiscuir e se substituir ao Tribunal de Contas proferindo uma nova decisão meritória. Ele pode anular a decisão, mas precisaria devolver isso ao Tribunal de Contas, que é o órgão técnico especializado em matéria de julgamento de contas, segundo dicção da própria Constituição. Tá, ok. Passar agora por Smart, inclusive vindo, Smart, não sei se chegasse a observar, uma pergunta especificamente para você, se você gostaria de responder. Você está com o seu microfone desligado, Smart. Você ativa o microfone, por favor. Microfone. Ok, agora, perdoei. Vamos aí por parte. Primeiro, em relação às colocações do ministro Marcos Benquerer. Eu acho que a própria decisão do Supremo, ela já foi no sentido de induzir essa necessidade de análise do elemento subjetivo, independente se diante de natureza de sanção ou de reparação. Porque em alguns pontos, quando o senhor ministro menciona que na tomada de contas especial não se há ampla defesa e contraditório plenos, em diversas assim, circunstâncias ali, e quando a oferta, por exemplo, a via da improbidade como sendo um caminho para se buscar esse ressarcimento, ele já induz a necessidade de se analisar o elemento subjetivo na sanção e na reparação. É bem verdade que na sanção a gente vai analisar, inclusive, na perspectiva lá do artigo 28 da LINDB. Então, avingar entendimento contrário a isso seria ruim até para os gestores, porque estariam diante de uma responsabilidade objetiva para tudo. Ou seja, vai na contramão de todo aquele anseio que permeou, por exemplo, a Lei 13.655, ou seja, induzindo que os órgãos de controle se manifestem no sentido de indicar se houve consciência e vontade, se houve uma vontade pré-ordenada de praticar aquele ato, como passagem necessária para o sancionamento. Em relação à reparação, embora não se faça necessária essa análise aí de elementos, o 28 da LINDB não se aplique a reparação, mas assim, o Supremo acaba assim reconhecendo que, ou seja, ao assim reconhecer que esse título fundado em decisão dos TCs não se aplica ao tema 897, e sim retoma lá a prescrição do tema 866, é momento de daqui para frente, e respondendo até a pergunta da colega Valéria, em relação à nota de improbidade, eu tenho defendido que, olha, nós temos a função cientificadora, Valéria, e dentro da função cientificadora, quando há, em tese, lícito penal o ato de improbidade, cabe a gente fazer a ciência ao órgão com legitimidade para poder processualizar essa demanda. Só que essa ciência, ela não vem assim contextualizada. Então, quando o Supremo diz que a gente não analisa circunstancialmente, é hora de, quando for identificar, houve a prática do ato tipificado expressamente no artigo X da improbidade, circunstancial por que isso ocorreu. Ou seja, nós já dispomos, volto a dizer, dos mesmos elementos, mas a gente pode, em alguma situação, em um processo de monitoramento, a gente identificar que houve ali a consciência e vontade do agente público em aí praticar esse ato. Então, a nota de improbidade seria basicamente nesse sentido, e não a nota de improbidade tão somente na decisão, porque em algumas passagens da decisão do Supremo, ele coloca, o ministro coloca isso no sentido de que ele não se defendeu sobre esse aspecto. Então, se for apontado na instrução já, que em tese configura, e abre-se um tópico para uma defesa, é claro que, a título de opinamento, no âmbito da instrução, no âmbito do julgamento dos TCs, é bem verdade que
facilitará a construção até da ação de probidade. E a gente já vem defendendo isso, procurador Hélio e o ministro Marcos Benquerê, assim, há algum tempo. Uma outra questão que eu vi de perguntas é sobre essa análise consequencialista. Justifica também, por exemplo, a gente desconsiderar a segurança jurídica, a estabilização das relações humanas e ser imprescritível, ou seja, cabe o tribunal a qualquer tempo repreender o dano, é de se pensar. Ou seja, não há como hoje no cenário do Estado Democrático de Direito se perpetuar uma situação e há 20 anos ali, numa situação ad eterno, a gente querer cobrar, até no tomada de conta especial, que o gestor venha a se defender. Então, não vai ter uma ampla defesa de contrator pleno nessa perspectiva. Ou seja, por quê? Porque o alargado lapso temporal vai inviabilizar uma ampla defesa, não porque não tenhamos nos PCs uma ampla defesa e o contraditório. E um outro ponto aí, que a procuradora colocou, em relação a essas fases distintas. Tem passagem do voto que se coloca bem claro lá, a natureza jurídica de ilícito não torna imprescritível a ação de cobrança. Ou seja, o que se quer dizer, não é porque é uma decisão do TC que vai tornar a ação de cobrança, que é uma outra fase, imprescritível. Então, ou seja, o que ficou claro, o TCU identifica o ato ilícito, o que atrai a prescrição do tema 666, mas não apura a ocorrência de ato doloso de improbidade administrativa, o que afasta a imprescritibilidade do tema 897. Basicamente, isso aí. Formação de título nos TCs, execução de título no judicial. Então, embora nessa análise assim, pura e fria, a gente não consiga vislumbrar qualquer alcance, qualquer reflexo direto aí, mas a gente vai ter também que agilizar o reconhecimento do título, a formação do título. Porque senão a gente vai inviabilizar a cobrança. Então, para ter uma atuação conforme, uma atuação plena, ou seja, de validade da execução do título, de atuação dos TCs para fins de oportunizar ao povo, ao eleitor saber a boa e regular aplicação dos recursos públicos, ou seja, a gente vai precisar julgar de forma mais tempestiva. Então, o que se extrai da decisão assim, a meu sentir, especificamente nesses pontos, isso aí. Sérgio, houve uma pergunta sobre fundamentação que eu gostaria de comentar, que foi perguntado sobre a fundamentação usada pelo Supremo para adotar o prazo prescricional, porque já que todos nós sabemos que não há, esse prazo não foi fixado em nenhuma lei, né? Não há lei fixando, não há lei federal fixando o prazo prescricional para esse tipo de dívida, né? Então, o Supremo, né, nesse acordo, como se estava discutindo a execução de um acórdão do TCU, aquele que eu mencionei, de 1996, ele enquadrou na Lei de Execução Fiscal, né? E ao enquadrar na Lei 6.830, e ao enquadrar na Lei 6.830, ele levou o prazo para o Código Tributário Nacional, que prevê lá o prazo para a cobrança de dívidas não tributárias. Então, foi essa a fundamentação que o Supremo usou, né? E que é um caso de analogia. O Tribunal de Contas da União, quando decidiu pela aplicação lá do Código Civil de 1916, ele não usou analogia, porque não é apropriado, né? A doutrina já diz isso, que não é muito apropriado usar analogia para definir prazo prescricional. Então, na ausência de um prazo, o TCU, de um prazo específico, o TCU usou o prazo geral fixado no Código Civil, e que hoje, no Código Civil, agora de 2002, seria o prazo de 10 anos. Né? No Código Civil, eu já mencionei que existe o prazo de 3 anos para ilícitos civis, mas o próprio Supremo já afastou, né, em algumas decisões, né, os relatores, né, nos votos, eles mencionam que esse prazo de 3 anos não é aplicável para dívidas decorrentes desses ilícitos praticados contra o erário público. E também com relação à lei do processo administrativo 9784, de 99, que tem lá também o prazo de 5 anos, o Supremo já decidiu que esse prazo não se aplica aos tribunais de contas. Então, o que nós temos hoje, né, é que não há uma certeza quanto ao prazo. Na definição do prazo de 5 anos, por analogia,
há uma dificuldade muito grande de se definirem os outros parâmetros, a forma de contagem, a data de início da contagem, quando que se interrompe ou se suspende esse prazo, isso aí precisaria ser definido. Ao passo que, se for adotado o prazo geral do Código Civil, isso aí vem como um pacote, né? Na hora que se adota o prazo geral, o Código Civil já estabelece todos os outros requisitos, estabelece a forma de contagem, os casos de suspensão, de interrupção. Então, seria muito mais fácil, né, e muito mais lógico se adotar o prazo geral do Código Civil do que adotar esses prazos de outras leis, do Código Tributário Nacional, por analogia. Esse é o ponto que eu queria comentar sobre esse tema. Registrar que estamos tendo hoje a maior audiência da série de programas desde o seu início, aí, completando praticamente 2 meses aí, temos a maior audiência aí da série. Elkmora, gostaria de complementar? Eu gostaria de colocar um outro aspecto, porque acho que toda análise de circunstância merece que nós analisemos sobre todos os vieses. E, até então, a gente tem se debruçado muito quanto ao aspecto negativo que isso traz, em termos de dificuldade de se buscar a reparação de um dano causado ao erário, que é caro a todos nós, né, cidadãos. Mas nós não podemos também deixar de apreciar um outro viés, que é exatamente a necessidade de celeridade das decisões do Tribunal de Contas. Porque já, como os colegas já mencionaram, Ismar já mencionou, a própria morosidade dos tribunais de contas acaba resultando em déficit para o próprio direito de ampla defesa, né? Sobretudo quando se está em jogo a questão de dano ao erário, que é algo que é repassado, inclusive, aos sucessores, evidentemente que na exata medida do patrimônio deixado, né? Mas então não é razoável que a gente deixe de considerar essa circunstância e que traz, em consequência, uma segunda agravante, que é o fato de que nós precisaremos também aferir a responsabilidade de quem deu causa à eventual prescrição. Né? E aí, eu aqui estou fazendo uma meia-culpa, eu acho que todos nós, órgãos inseridos nesse processo de contas, temos que dar o nosso melhor para a gente conseguir sermos mais eficientes, mais céleres em toda a condução desses processos que tramitam perante as cortes de contas. Nós sabemos que os tribunais de contas têm procurado se aperfeiçoar e têm avançado muito com o uso dessas ferramentas da tecnologia da informação, buscando fazer uma seletividade com base em relevância, risco e materialidade, mas nós não podemos deixar de reconhecer também que ainda há um tempo enorme entre a entrada do processo e o seu julgamento, que traz enormes prejuízos. E se disso decorrer prescrição, nós precisamos, eventualmente, também estar apurando responsabilidades. Mais 2 comentários aqui, já com questões também. O que temos que saber é até que ponto essa decisão vai interferir na fase de até chegar ao julgamento dos tribunais de contas. Acerca do procedimento na tomada de contas especial, não haveria aplicação dos prazos prescricionais descritos na Lei número 9873/99, Lei da Prescrição Administrativa? Ismar? Vamos lá, por parte também aqui. Nisso, Márcio Benquerer, me parece que o uso da Lei 6.830 e o próprio artigo 174 do Código Tributário Nacional foi, assim, utilizado pela Ação Suprema para se tratar da prescrição ressarcitória, entendeu? É bem verdade que, assim, é uma dívida de natureza não tributária, tanto o débito e também a multa em si. Então, essa ação de cobrança vai ser independente de o título ter sido formado no tribunal ou não. Então, assim, basicamente, o Supremo decidiu dessa forma. Agora, quanto a essa questão dos prazos prescricionais no âmbito interno aí, me parece que o Rio de Janeiro, o conselheiro Felipe Puccioni, numa live, mencionou que eles tinham lá um prazo previsto na Constituição, que seria o término do exercício aí, tanto para a multa quanto para o débito em si. Agora, é preciso que a gente também tenha em mente essas causas suspensivas e interruptivas de prescrição. E aí, como a colega colocou há pouco, se os tribunais não dão aso muito a isso.
A gente precisa também definir no âmbito interno, e aí já linkando com o artigo 31 da Lei de Abuso de Autoridade, em relação ao retardo aí das instruções processuais, dos julgamentos, e aí a gente tem ali no artigo 31 uma dupla subjetividade passiva, ou seja, tanto o gestor, que é objeto de fiscalização, quanto a própria unidade gestora acabam sendo prejudicadas. Então, a gente tem que ter um tempo aí, um tempo razoável, para que o Tribunal de Contas conclua se há ou não irregularidade, se há ou não imputação em débito. Então quando o Supremo diz, assim, reafirma que o tribunal ele não julga a pessoa, não parece, assim, com todas as venhas, um equívoco, porque como no debate o ministro Benjamin Zimmermann e o Felipe Puccioni assim, colocaram muito bem, no âmbito criminal também não se julga o crime, se julga assim, a pessoa que praticou o crime. Então, há um reflexo inevitável na esfera de direitos subjetivos de quem praticou aquele ato. Então, acaba que o tribunal, ao reconhecer a irregularidade, ao imputar débito e ao sancionar, afeta direitos subjetivos. Então, assim, me parece que é um tanto quanto assodado, assim, afirmar de pronto ali que não há, volto a dizer, contraditório e ampla defesa plenos, e, embora, assim, sei que tem correntes sem sentido aí, opostos aí, mas, a meu sentir, qualquer competência do artigo 71, lá da Constituição Federal, é um julgamento em si. Embora o 71.2 fale em julgamento, o inciso 1 fala em assim, apreciar, o 3 também, mas lá do senso falando, qualquer manifestação de um Tribunal de Contas é uma manifestação que deve partir da colegialidade indicante em suas câmaras ou pleno e uma colegialidade processual decisória. E digo isso não por outra razão, senão pelo disposto lá no artigo 73, combinado com o artigo 96.1a da nossa Constituição Federal. Então, digamos que alguém ainda queira considerar como processo administrativo, também a nossa Constituição prevê e precisamos de um direito processo legal também na esfera administrativa. Então, me parece que houve também um retrocesso por parte do próprio Supremo, que em outras oportunidades, ao dialogar exatamente sobre a posição do processo de controle externo, comparando com o processo administrativo puro, chegou a rotular que o nosso processo é de colorido quase jurisdicional. Então, e agora regride nessa assim, construção. Então, por isso que eu acho que caberia realmente embargos para se esclarecer melhor algumas questões e algumas doutrinas que foram também utilizadas no voto, sem qualquer demérito aí, mas doutrinas de 1989, então, nessa discussão aí da função jurisdicional, ou seja, embora tenhamos um órgão em si de natureza administrativa, mas a função é jurisdicional, é de jurisdizer, é de julgar, entendeu? Então, assim, não há como hoje, pós-Lindbe, a gente ainda está com esse tradicionalismo de considerar que não tenhamos nos TCs uma jurisdição de contas, respeito o posicionamento em sentido contrário, mas também, por outro lado, é preciso também os tribunais de contas, assim, estarem uma evolução interna do seu corpo, dos seus integrantes, entendeu? No sentido de que precisamos trabalhar bem essa questão do dever de prestar contas lá no texto constitucional e assim, repartir também o ônus da prova, ou seja, não assim interpretar com má interpretação no sentido de transferir exclusivamente para o gestor esse dever de prestar contas, basicamente pautado numa interpretação literal lá do parágrafo único do artigo 70, no sentido de que todos que gerem ou, de alguma forma, manejo de recursos públicos têm esse dever de se prestar conta. Costumo dizer que há uma sujeição, ou seja, o gestor que se voluntaria a gerir o que é de todos, ele também se sujeita a esse dever amplo de prestar contas. Mas, em algumas situações, em processo de fiscalização, a situação é um pouco diferenciada. Então, só para fechar, em relação a esse ponto, em relação ao que o Supremo disse, eu preciso que fique bem claro que o atual modelo de instrução probatória no âmbito dos TCs é pautado em regra pela análise de documentos, como o Supremo disse. E na visão do Supremo, isso aí constitui ao exercício pleno de uma defesa após 5 anos, e não em qualquer situação. Então, o que se quer dizer foi isso. Então, assim, eventual retrato que alguém tenha feito pós-decisão, no sentido de deturpar o que foi dito, me parece que não guarda conformidade nem o que foi dito pelo ministro Alexandre de Moraes, nem pelo que diz a Constituição Federal em relação aos TCs. Tá ok. Eu vou colocar na tela mais algumas questões enviadas para os nossos espectadores e vou dar mais 2 minutinhos para cada um numa última rodada para a gente encerrar.
O José Rodrigo Pinho gostaria que fosse discutida a questão do erro grosseiro na MP 966/2020. Cláudio Rezende, retificando a questão, na decisão do RE 636-886, o STF reconheceu a prescritibilidade do dano ao erário, fundado em ato doloso de improbidade, ou somente nos fundados em atos de natureza culposa. Alessandra, já existem orientações sobre como deverão ser feitas as apurações durante a fase interna das tomadas de contas especiais? É isso. Então, eu vou solicitar agora que cada um tenha mais 2 minutinhos para a gente poder fazer essa rodada final, começando pelo ministro Marcos Benquerer. Obrigado, Sérgio. A primeira observação que eu gostaria de fazer é com relação à menção contraditória ampla defesa. Os tribunais de contas adotam em todas as suas decisões a ampla defesa completa, o contraditório, não há cerceamento de defesa, e eu nunca ouvi dizer nenhuma reclamação de advogado, de cliente, de responsável, que houvesse cerceamento de defesa no âmbito do Tribunal de Contas da União. Todos os processos são muito abertos, não há necessidade de advogado, a parte pode se defender pessoalmente e é sempre aberta a expor suas razões. Isso aí realmente é muito bem observado no âmbito do Tribunal de Contas da União. E outro ponto que eu gostaria de mencionar é com relação o fato de ter sido adotado em um processo de execução, não quer dizer que necessariamente não vá atingir o processo, entre aspas, de conhecimento, né? A fase interna e a externa da tomada de contas especial. Nós sabemos que essa questão de separação entre ação de conhecimento e ação de execução lá no Código de Processo Civil é uma separação artificial. Então, uma interpretação possível é essa que o Ismar comentou, mas há uma interpretação razoável de que esse prazo fixado no Acórdão do Supremo poderia, sim, atingir a fase interna e externa dos tribunais de contas. Com relação à orientação de como atuar, o Tribunal de Contas da União vem debatendo esse tema desde o acordo, né, desde o dia 13 de maio, tem estado em contato com a Tricom e com os tribunais de contas, então estamos todos discutindo na busca de uma melhor interpretação para essa decisão, como pode ser feita no âmbito judiciário e até mesmo uma solução legislativa que pode ser possível também. Então, por hora, né, estamos todos trabalhando para que se tenha uma melhor solução possível, porque é uma questão extremamente importante que afeta, como eu já disse, todos os tribunais de contas. E eu agradeço mais uma vez, Lélia, a oportunidade de participar e parabenizo também a Heloísa, do Tribunal de Contas de Goiás, que tem sido a organizadora desse evento. Tá, ok, obrigado. Passar agora a palavra para considerações finais da Elke Moura. Bom, em termos de considerações finais, eu só queria deixar aqui assentado que nós não podemos deixar de reconhecer a importância dos tribunais de contas na estruturação do nosso Estado Democrático de Direito, ainda que existam falhas sistêmicas, e essas falhas, elas têm sido permanentemente nós temos buscado repará-las, né? A PEC 329 é uma que está aí trazendo boas ideias para aperfeiçoamento do sistema, assim como do nosso Ministério Público de Contas também, que atua junto às Cortes de Contas. Toda essa temática, objeto do nosso debate hoje, evidentemente não foi possível, pela complexidade e exiguidade do tempo, nós abordarmos tudo aquilo que seria essencial, mas acho que nós podemos deixar aqui como considerações finais a questão de que a segurança jurídica ela está subjacente na análise de ambos os casos, tanto no que diz respeito à questão da prescrição, quanto da medida da responsabilização de agentes públicos, né? E a gente precisa, então, para poder equacionar tudo isso, não esquecer, eu gosto muito de retomar aqui os ensinamentos de Ronald Dworkin, quando ele fala que nós, aplicadores do direito, nós precisamos conceber a integridade do direito. Integridade essa que deve considerar todo o arcabouço normativo enquanto complexo de
regras e princípios que concorrem entre si para reger situações concretas, mas que precisamos estar também igualmente atentas às circunstâncias fáticas que estão presentes em cada caso concreto na hora da avaliação, para que a gente possa, da mesma forma que interpretamos normas, possamos interpretar os fatos, as especificidades do caso concreto e termos a capacidade de extrair a norma adequada a reger aquele caso, cumprindo o propósito do direito, que é fazer justiça e segurança jurídica. Portanto, eu acho que, em todo esse contexto de preocupação que nos trazem essa medida provisória 966, né, que, a meu ver, até nem inova tanto no mundo jurídico, nós precisamos ter isso sempre em mente, levando em consideração todas as nuances e sendo capazes de sermos, sim, imparciais, mas jamais neutros. Nós temos que sair da nossa inércia e nos colocarmos no lugar do outro, no caso do gestor público que está ali enfrentando uma situação grave de pandemia, para saber avaliar com todas as circunstâncias qual seria o melhor caminho, a melhor norma a ser adotada naquele caso. O que não quer dizer de maneira nenhuma que, com essa flexibilização necessária, normativa agora do momento, isso deva ser considerado um cheque em branco, uma blindagem ao gestor para que ele faça da forma como bem entender. Afinal de contas, por mais difícil, complexa e penosa que seja a situação, ele assume um munus público de bem servir ao público. E, portanto, tem que estar atento a toda essa pleiade e demonstrar, mediante a motivação, né, de cada ato que pratique, que ele extraiu dali a melhor solução possível em prol do interesse público. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez aos organizadores, e a possibilidade de estar aqui, se não lançando algumas reflexões, mas mais que isso, talvez algumas provocações acerca dos temas que são muito complexos e merecem ser debatidos à exaustão. Ok, obrigado. Agora as considerações finais do Ismar Viana. Eu peço licença aos colegas debatedores para responder, acho que 3 perguntas que alguém colocou aí, me parece que é importante até para não se remanescer dúvida. Alguém perguntou em relação à prescrição de ato culposo de improbidade, como assim ficaria isso aí? Então, para assim fazer o fechamento dessa decisão aí do recurso 636886, em síntese, ou seja, a prescrição de ilícito civil, a gente vai utilizar qual das 2 teses? O tema 897, que considera imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa, ou vai utilizar o tema 666? Então, daí surgiu esse tema 899, que considerou prescritível aí, né, a pretensão ressarcitória fundada em acórdão dos tribunais de contas. Ou seja, o tema 899 surgiu a partir dessa discussão, que não se aplica o tema 897. Então, em suma, reconheceu-se que o órgão onde o título foi formado, ou seja, os TCs, não é o órgão judicial, e por conta disso ele também não tem competência para julgar e responsabilizar agentes públicos pela prática de atos dolosos de improbidade administrativa. Então, de modo que não se aplica a imprescritibilidade lá do tema 897. Então, hoje, o cenário para o Supremo, ou seja, para considerar um ilícito civil como sendo imprescritível, em relação à ação de ressarcimento, tem que ficar demonstrado o seguinte, que houve a prática de ato de improbidade administrativa, devidamente tipificado aí na Lei 8.429, e que se demonstre a presença do elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo, a consciência e vontade, e mais além. Esses elementos, eles devem ter sido reconhecidos por qual esfera? A esfera judicial. Então, basicamente, assim, o que se decidiu no Supremo foi nesse sentido. Então, assim, quando o Supremo pontuar lá que não há decisão judicial caracterizando a existência de ato ilícito doloso, existindo contraditório e ampla defesa, é exatamente para esse fim. Então, para afastar, ou seja, o reconhecimento por parte dos TCs de um título formado por ele como sendo aí imprescritível. E outra pergunta que foi feita foi em relação à MP 966, que realmente falou bem pouco sobre isso, mas de pronto eu posso dizer que a MP eu não considero relevância e urgência, embora ontem o ministro Barroso reconheceu isso, ou seja, afastou, mostrando que há, sim, um preenchimento, mas por que, assim, eu chego a essa conclusão? Nós, assim, a própria MP 966 já tinha, antes disso, a própria LINDB, que teve, assim, 10 artigos aí, incluídos pela Lei 13.655. Mais adiante, nós tivemos o decreto 9.830 da própria União, então, regulamentando exatamente a forma como responsabilizar agentes públicos. Então, não dá
para a gente acreditar, certo, que se deu dentro de uma relevância, de uma urgência, de uma necessidade. Então, não há por que ter, assim, preocupação, por exemplo, dos gestores, porque não se tem notícias, volto a dizer, de que tenha havido, por exemplo, algum afã punitivista durante esse período aí de pandemia em relação aos órgãos de controle. Então, em relação à própria MP, eu, assim, considero prescindível, com base nesses argumentos, e reafirmo, não há que se confundir a reparação com a sanção. Então, com ou sem MP, vai se prestar a trabalhar a responsabilização para fins de sanção, certo? Em relação ao dano, embora, assim, se eventualmente vier a ser praticado um ato em que se reste caracterizada aí a ausência do elemento subjetivo dolo culpa, vai se afastar o sancionamento, mas se judiciar realmente o ressarcimento. Então, quero, assim, agradecer mais uma vez à conselheira Heloísa Helena pelo convite formulado, quero, assim, agradecer ao ministro Marcos Benquerê, à procuradora Elke Moura, ao Sérgio Lerre, aos colegas aí que integram a carreira dos auditores do controle externo do Tribunal de Contas do Brasil, a própria ANTC, pela, assim, oportunidade de sempre apoiar debates dessa natureza. Então, em nome do nosso presidente Francisco Gominho, da nossa diretora de controle externo, Thaís Craveiro, eu quero, assim, agradecer a todos que idealizaram, que fomentaram esse debate e me coloco à disposição para eventuais discussões aí que eventualmente se façam necessárias. Ok, agradeço a participação de todos, deixando aqui na nossa telinha o site da campanha Contas Públicas são da nossa conta, para quem desejar seguir, sempre notícias diárias aí de atividades de fiscalização de contas públicas em vários municípios e estados do Brasil. E lembrando que na próxima quinta-feira, às 15 horas, nós temos uma nova transmissão. Hoje, como eu falei, passamos aí da nossa média, tivemos mais de 2.500 pessoas acompanhando, foi um tema muito interessante, passou muito rápido e daria para mais uma horinha tranquilamente, né? Mas eu acho que já, digamos assim, inspirou, esclareceu e convido, quem sabe, em outra oportunidade, se fazer uma transmissão novamente sobre esse tema, esclarecendo mais como uma prestação de serviço. Porque realmente esse formato atende de forma direta quem quer tirar dúvidas, né? Esteja onde estiver. E tivemos bastante agentes públicos também, de prefeituras, câmaras municipais, que às vezes ficam até um pouquinho constrangidos, porque a qualidade é muito alta de fazer perguntas e às vezes colocar suas dúvidas. Por isso que eu acho que também fica aberto para outra oportunidade. Mas bastante gente ainda deixando aqui a sua mensagem, eu agradeço. Não vai dar para colocar todas. Entraram aqui praticamente 30 mensagens no final aí, agradecendo o debate, ficamos à disposição. Quem quiser passar para os seus colegas, o debate fica também gravado na rede social em que você assistiu. Até quinta que vem, às 15 horas, e agradeço a participação de todos. Um abraço.